Bom, moçada, no primeiro vídeo nós vemos lá como se formam as escalas. Então a fórmula para formar a escala seria essa aqui, ó. Tom, tom, semitom ou meio tom, 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 semitom e depois continua, tom, tom, tom de novo. Aqui nós temos, por exemplo, vou escrever de novo, que sumiu aqui a escala cromática. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. E aí começa de novo. Então, para mim, por exemplo, formar a primeira escala, que é de Dó, eu tenho que seguir essa regra. E como nós vimos no vídeo anterior, nós vamos seguir a regra. Então, lembrando que cada tom dessa escala cromática vale meio tom. Se nós juntarmos esse meio tom com esse meio tom, nós juntarmos os dois, nós vamos ter o quê? O tom de Dó. Por que nós vamos ter o tom de Dó? Só relembrando aqui, ou para quem não viu o vídeo anterior, só para relembrar aqui. Se nós temos aqui uma bolinha de papel, de isopor, se eu pegar essas bolinhas de isopor, cortar ela no meio, eu vou ter o quê? Duas metades de uma bolinha de isopor. Se eu vir aqui passar a cola aqui e juntar elas de novo, eu vou ter o quê? Uma bolinha de isopor inteira. Então, se eu tenho uma bolinha de isopor inteira, corto ela no meio, eu vou ter duas metades, ou dois meios de uma bolinha de isopor. Se eu colo elas, passo uma cola e colo elas, eu vou ter de novo uma bolinha inteira. Então, o esquema das escalas aqui, para quem não viu o vídeo anterior, é a mesma coisa. Aqui nós temos a escala cromática, cada nota dessa aqui equivale a um meio. Então, a partir do momento que eu junto qualquer uma dessas notas, uma com a outra, eu vou ter um tom inteiro. Cada nota dessa aqui equivale a meio tom. Se eu junto elas, eu vou ter um tom inteiro. Lembrando que quando eu junto elas, o nome que se dá ao tom é justamente o nome da nota que está à esquerda. Nesse caso aqui eu juntei o Dó e o Dó sustenido, eu tive o tom de Dó, porque o Dó está na esquerda do Dó sustenido. Se eu tivesse juntado o Dó sustenido e o Ré, eu teria o tom de Dó sustenido, porque eu juntei os dois juntos, eu vou ter o tom de Dó sustenido, porque o Dó sustenido está à esquerda do Ré. Se eu juntasse, por exemplo, o Fá sustenido e o Sol, eu teria o tom de Fá sustenido, porque o Fá sustenido está à esquerda do Sol, e eu juntei esses dois. Então vamos continuar aqui. Então, a fórmula que me pediu um tom, eu juntei o Dó e o Dó sustenido e formei um tom, que deu o nome de Dó. A próxima nota que vai vir dentro da nossa fórmula seria um tom. Então, para mim ter um tom aqui, eu preciso juntar o Ré e o Ré sustenido. Juntei as duas, eu vou ter o tom de Ré. Aqui, a fórmula está me pedindo um semitom, está me pedindo meio tom. Então, eu não preciso juntar. Simplesmente eu desço ele, porque esse Mi sozinho ali, ele é meio tom. Se esse Mi estivesse junto com o Fá, ele seria um tom. Mas como ele tá, cada nota daqui para frente está separada, então cada notinha dessa aqui equivale a meio tom. Agora já usei esses três aqui, lembrando que igual eu expliquei no vídeo anterior, uma vez que eu junto essas notas da escala cromática para formar uma escala, depois que eu junto eu não posso usar elas mais. E aí nós temos sempre que caminhar para frente. A fórmula está me pedindo mais um tom. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o Fá e o Fá sustenido. E vou ter o tom de Fá.
A fórmula está me pedindo mais um tom, então eu vou juntar o Sol e o Sol sustenido e vou ter o tom de Sol. A fórmula continua me pedindo mais um tom, então eu vou juntar o Lá sustenido e eu vou ter o tom de Lá. A fórmula está me pedindo agora um meio tom, o Si. Ele está sozinho aqui, então ele equivale a meio tom. Se o Si tivesse com um Dó aqui junto, os dois juntos, então eu teria o tom de Si. Mas como o Si está sozinho, eu tenho um semitom e dou a ele o nome de Si. Então essa aqui é a escala cromática, que é de onde nós formamos todas as escalas. Então nós formamos todas as escalas a partir desse cara aqui, igual nós vimos no vídeo anterior, até que eu montei lá as escalas, todas as escalas. Aqui nós temos a fórmula da montagem da escala. E aqui nós temos o nome da escala que se formou. O nome da escala. Lembrando que se eu tivesse começado de Mi, igual nós vimos no vídeo anterior, eu teria a escala de Mi. Nesse caso aqui eu tenho a escala de Dó. Por que eu tenho a escala de Dó? Porque Dó é a primeira nota da escala. Se eu tivesse começado em Ré, eu teria o nome de Ré e assim por diante. Dó é a primeira escala. Sempre que nós vamos montar a escala, ela é sempre a primeira. Agora vamos falar sobre intervalos. O Dó, na escala de Dó, o Dó ele tem o nome de tônica. O Ré ele vai ter o nome de... o grau dele, no caso, vai ser segunda. O Mi vai ser terceira. O Fá vai ser a quarta. Sol vai ser a quinta. Lá vai ser a sexta. E o Si vai ser a sétima. Tá? E esses aqui são os graus da escala. Veja bem, isso é muito importante saber isso, os graus da escala. Porque mais para frente nós vamos estar conversando sobre formar acordes, nós vamos estar falando de sétima maior, quinta diminuta, sétima menor, nós vamos estar falando de tom relativo, e tudo isso é falado através de graus. Nós vamos mais falar sobre notas. A partir dos próximos assuntos nós vamos conversar sobre grau. Então quando falar de terceiro grau na escala de Dó, você já tem que saber que é o Mi. Porque o Mi é a terceira nota depois da primeira, da tônica da escala. Por exemplo, se a escala fosse de Mi e eu quiser saber quem é a terceira de Mi, terceiro grau de Mi, eu contaria 3 notas após o Mi. Mi, Fá, Sol. Então o Sol seria o terceiro grau de Mi. Então os graus eles representam a posição em que aquela nota, na verdade não é a posição, é a distância em que aquela nota se encontra da tônica. Certo? Isso é muito importante.